começar a fazer a rodada de perguntas aqui pro Rony, vamos assistir o vídeo, Rony. Os 3 vídeos, vamos assistir os 3 vídeos. Tem uma sequência mesmo ou tem uma lógica de você ter dividido em 3 partes? A sequência tá por tempo, né? Então o primeiro que eu filmei é o primeiro parte 1, parte 2 é o segundo e o parte 3 é o terceiro. Não, mas eu digo assim, eles aconteceram assim, primeiro fenômeno aconteceu às 3, depois aconteceu às 3:30, ou você dividiu mesmo ocorrendo um atrás do outro? Eu dividi correndo, não foi um atrás do outro não, demoraram aí, sei lá, 15 minutos, 20 minutos entre eles, algo tipo. Só pra gente entender. Tempos exatos, mas já era por volta de... A gente chegou lá 2:30, esses vídeos foram feitos por volta de 3:50, 4:30 da manhã, e aí por volta de 4:50, por aí que a gente foi embora, que essa luz que estava fazendo na gente, emitindo essa radiação na gente, começou a ficar muito forte. Mais forte do que estava antes. Então a gente naquela hora achou melhor ir embora. Caramba, por volta de 5 da manhã. Vamos assistir o vídeo então, e eu vou pedir para você ir narrando pra gente. Vamos lá. Podcast Brasil UFO. Esse primeiro vídeo é às 4:53 da manhã. Você já tinha aí mais de 2h30 de observação de vários fenômenos diferentes. O interessante é o que está aí, né? Tinha uma luz vermelha, vocês vão ver no vídeo, não aparece nesse vídeo específico, mas tinha uma luz vermelha e quando esse dourado passava, essa luz vermelha se acoplava a ele e andava como se fosse um vigia, um segurança desse dourado. Então é algo também bem impressionante que eu vi. A da direita, ela parece que pulsa mais, né, do que a anterior, a da esquerda, né? Esses dourados que eu falei, ela sumia, às vezes aparecia. Essa meio azulada da direita tá fora de foco, vai começar a ter foco agora. Eu consigo. Tem uma vermelha, né? Tá vendo? Perto dela, essas vermelhas geralmente acompanhavam esses dourados. Então a cor dela, o que eu via, a de cor, e brilho, era exatamente isso, era um dourado muito bonito. Esse dourado é clássico de vários fenômenos que a gente vê, por exemplo, na Serra da Beleza, em outros locais. Já vi em Goiás também, muito lá em Alexandria, eu já vi esse dourado clássico. É a mesmo dourado que eu vi no Brasil, eu vi lá no Chile. E essa luz passava lentamente, ela ia sempre em direção... aí ele já estava bem mais longe quando eu comecei a filmar do que esses outros que a gente via em detalhe. E ela sempre ia em direção de uma luz azul, que essa luz azul esverdeada emitia na gente essa radiação. Ela vai passar por ela agora. Então eram 2, uma menor e uma maior, e essas 2 é que emitiam, uma delas, essa mais forte, é que emitia essa radiação na gente. Elas sempre iam na direção delas, então essa procissão era sempre assim, desse jeito que eu... Essa luz menor, ela mudava de violeta para verde, para roxo, para azul, ela tinha múltiplas cores, e a luz maior que emitia radiação, ela era mais branca para azulada. Não mudava tanto de cor. E esses dourados sempre iam na direção dessa luz. Bom, vamos então ao segundo vídeo. Vamos lá. É aqui que você fala, né? 5:20 já tinha passado meia hora, né? Você perguntou do tempo, então já tinha passado 30 minutos daquele primeiro vídeo. Aí eu já consegui pegar uma luz muito mais próxima, né? Aí era um humanoide, né? Você vê que se você olhar, eu gravei a tela do celular para mostrar eu mexendo nas configurações. Deixa eu baixar um pouco aqui o áudio. Você vê que na configuração do celular o foco está no máximo, eu não consigo focar mais que isso, o foco está no infinito. E eu tentava forçar para tentar focar os membros, porque olha, eu não via os membros e as pernas e os braços do ser. Você calcula que essa distância entre você aqui era 100 metros, você falou? Esse daí tava 200 metros no máximo, tava mais longe do que os primeiros. E aí eu vou tentar mudar, e o ISO já tá no 3200, quem tira foto conhece aí de sensibilidade. Sim. De ISO, tá no máximo do que o celular aguenta. E a exposição também no máximo, e eu não conseguia. E eu tinha um compromisso ali na filmagem de tentar aumentar a exposição
para tentar filmar os braços e pernas que eram mais fracos do que o corpo. O corpo era muito brilhante. E quando eu aumentava a exposição, abria a lente, o corpo ele ficava muito forte. Então, eu fico tentando mudar o ISO, né? Você vê que quando abaixo o ISO é simplesmente uma bola, uma esfera de luz que eu vejo. Uhum. E eu fiquei tentando manipular, mas o celular estava no limite e eu não conseguia filmar o que eu estava vendo, né? Isso é muito frustrante. Mas dava para ver algumas características bem interessantes. Você vê que na filmagem, né, na cabeça, justamente o que eu via na cabeça tinha uma luz que se projetava para o alto, como se fosse uma coroa, né, e um torso muito, muito brilhante. O corpo, o tronco era muito brilhante. Vamos ao terceiro vídeo. Esse aqui, 4h55 da manhã. Na verdade tá trocado, né? Esse aí foi o segundo vídeo que eu fiz, né? Então teve um 4h50, esse 4h55. Tá. E esse que você exibiu agora era 5h20 já era embora. O terceiro, tá bom. Esse é bem interessante, que tem um movimento anômalo, clássico de aceleração, freio e mudança de direção. Então, você vê, ele vai para a direita muito rápido, ele para e volta a andar para a esquerda. Então, em um quadro, ele salta uma distância muito grande, muito absurda. Aí é um deslocamento em 0,03 segundos, que eu estava filmando em 30 quadros por segundo. Aí você vê que ele vai para a direita, ele para e volta lentamente para a esquerda. Então, foi algo bem... Isso não acontecia sempre, tá? Isso aconteceu, a olho nu eu não via em nenhum outro momento, quando a gente não estava filmando esse fenômeno acontecer. Isso aconteceu justamente quando eu estava ali filmando, que é essa aceleração e a mudança de direção. Pela primeira vez na noite que a gente viu algo desse tipo, de ter uma aceleração, porque, como eu falei, esses fenômenos passavam muito lentamente. Eles passavam quase em câmera lenta pela gente. A gente observava eles horas passando ali, né? E aí era a característica mesma dos outros. Mesmo. Você vê que eu tiro o zoom, ó, como é que ele tá longe. Ele tá muito longe. Tava o quê esse aqui de vocês? Esse aí tava, sei lá, 400, 500 metros. Tava bem muito distante, longe, né? Então eu estressei ali o celular. O pessoal fala, como é que não tem um vídeo bom desse troço? É porque é difícil, cara. Você estressa ali o teu equipamento no máximo e o que você consegue obter, às vezes, não é suficiente para registrar aquilo que a gente estava vendo, né? E assim, eu falo que nada é por acaso. Essa é a luz que estava emitindo a radiação na gente, essa luz verdeada, azulada, ela ficava pulsando exatamente dessa forma. E assim, eu fico indagando, né? Será que se o meu equipamento não tivesse sido roubado, eu teria aparecido dessa forma que apareceu pra gente? Talvez não. Então, assim, nada eu acho que acontece por acaso, as coisas são todas interligadas, e eu acho que eu pude presenciar esses fenômenos de perto por justamente não ter, talvez, equipamentos para fazer um registro. Não, e outra, né? O mais preocupante é você com essa radiação na cara, essa temperatura, né? Quentura na cara, né, meu? Você já foi fazer uns testes aí, Rony? Você teve algum sintoma de alguma coisa aí? Então, depois que eu fiz essa filmagem do último, que era por volta de 5h20, a gente estava bem afetado e decidiu ir embora. E aí, nessa hora que eles decidiram ir embora, aconteceu uma coisa muito impressionante, que foi uma dessas luzes, um desses seres, cruzou na frente do carro a 10 metros de distância. Cruzou, assim. E eu iluminei ele com farol. Então, ele ficou mais fraco, porque eu estava iluminando ele com farol, e aquela luz que você vê na escuridão, claro, você não vê ela com tanto destaque. Sim. E assim, eu não via nada sólido, era uma luz que ficou mais fraca. Cruzou na nossa frente, na estrada de terra. Mas eu estava na estrada e ela cruzou na nossa frente. E aí, eu vi que vinha passando um segundo. E esse segundo eu calculei que se eu acelerasse o carro, eu ia bater de frente com ele. E eu queria ver como é que ela caiu de pé. Eu estava dentro do carro, estava protegido, né? Já não estava mais fora. E eu falei, cara, eu vou acelerar o carro, a gente tá indo embora, eu vou acelerar para encontrar com esse cara. Eu quero encontrar com esse nome de frente. E quando eu acelerei, que ele vinha vindo, ele acelerou mais ainda. E eu fiz um teste. Eu diminuí, depois acelerei de novo. Quanto mais eu acelerava, mais ele acelerava para eu justamente não bater de frente com ele. Então, ele recalculava, naquela noite, que foi bastante impressionante. Ele recalculava, então, a sua velocidade para não se chocar, né? Exatamente. Ele mudava a velocidade dele com base na minha, para justamente eu não bater de frente com ele, eu não pegar ele de frente. Para você, essa luz,
ela era sólida ou era algo assim que você via transparente, como se fosse uma projeção? Como é que seria? Era uma luz muito, muito opaca, né? Uma luz que você não via transparência nenhuma nela. Totalmente, você não via por trás dela. Era totalmente uma luz forte, sólida, com bem dourada, ou aquela outra que eu mostrei, bem branca, mas sempre sólida. Você não via transparência nenhuma, não. Sim. Ali naquele local onde elas apareceram, vocês chegaram no dia seguinte, ou eu sei que na hora ali você fazer um negócio desse é até arriscado, né? Mas chegaram a ver se tinha marcas pelo solo, ou cogitaram alguma coisa nesse sentido, não? Não, porque a gente foi para diferentes pontos para observar. Cada dia a gente ia num ponto diferente. Então a gente nunca... E eram lugares longe, você demorava aí, às vezes, 2 horas para chegar num lugar desse. E num estado difícil, então a gente sempre ia para tentar observar coisas de um ponto diferente, do mirante diferente. Então a gente nunca repetiu, não pude voltar nesses locais. Sim. E aí uma coisa interessante foi um desses mirantes que eu conheci um grupo de locais observando os fenômenos. Nesses outros dias que a gente teve observação, era tudo de longe, a gente não viu nada de perto, era tudo nos vulcões, nas montanhas, luzes, sempre esse movimento andando, parada. A gente nunca viu mais nenhum outro dia o que a gente viu nesse primeiro dia, com esses seres chegando a 15, 20 metros de distância, que aí você não tem dúvida nenhuma do que você está vendo, né? Pois é. Fala aí, Riba Menezes. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para o meu querido amigo Rony, mas eu queria dizer aqui que eu conheço o Rony, eu sei da seriedade quando o Rony vai para fazer pesquisa, já fiz vigília com o Rony, então não adianta fazer comentários aqui para tentar desacreditar o Rony, porque eu conheço o Rony. Então, Rony, a primeira pergunta que eu queria... Vou voltar aqui, eu queria saber com o Rony que é o seguinte: a distância das casas, dos moradores locais ali em São Pedro do Atacama, qual é a distância das casas, assim, quantos quilômetros eles moram perto? Você falou que um grupo local estava observando eles. Eu queria saber sobre a distância dessas casas. Qual a distância da casa mais próxima lá desse local? Aí depende do observatório. Tem alguns observatórios que têm casas bem próximas, coladas no observatório praticamente, que aí é onde aparecem esses seres que foram comentados aqui. E tem áreas de observatório que não tem nada. Você está no meio, que nem onde eu fiquei. Você está ali a quilômetros de distância, talvez 20 quilômetros de distância, 10 quilômetros de distância de alguma residência. E só tem montanha, vulcão e lago salino. É a única coisa que você tem ali. Então, Rony, Cleiton, se prepara aí, que eu gosto assim de fazer pesquisa mais próximas, assim. Eu quero entrevistar pessoas, quero chegar lá, saber dessas pessoas que moram ali perto, o que eles viram, o que eles não viram. Eu quero mais detalhes, que eu fiquei muito impressionado com isso. Então, Cleiton, se prepara, que brevemente a gente vai descer lá em São Pedro do Atacama. Nós vamos no Chile pesquisar isso, já pode se comprometer comigo aqui. E eu vou pedir informações depois, quando eu tiver com o Rony, mais precisas desse local, e principalmente que esse amigo dele falou que tem uma... vamos lá, que é hoje que a coisa acontece. Parece que tem uma data e um dia sim, ou um período mais específico. Então, Rony, eu conto com esse teu apoio, e quem sabe você não consiga ir com a gente lá para a gente poder entrevistar as pessoas mais perto, montar a câmera durante o dia, montar à noite, para saber o que está acontecendo, tá bom? Sim, eu quero voltar lá com equipamento, né? Porque dessa vez foi tudo roubado, né? Então, espero poder voltar lá com os equipamentos para fazer um registro. Tomara que apareça, né? A gente sabe que é complicado. Se fosse fácil, a gente já teria algum registro desse no Fantástico, né? Mas vamos tentar, né? Acho válido. E com certeza pode contar comigo para essa experiência aí. Eu queria saber se você sabe se tem algum grupo de ufologia que divulga as imagens desse local lá em São Pedro do Atacama. Então, esse professor, ele é um doutor em astrofísica, ele é ligado à ufologia, ele não quer aparecer de jeito nenhum.
Inclusive eu tive que, em todos os vídeos, tirar as vozes dos alunos, tirar as vozes de todo mundo, porque eles não querem aparecer. E assim, eu não tenho autorização de passar nenhum contato de grupo de lá. E essas pessoas que eu falei, esses moradores, são moradores que não tem grupo de ufologia. São pessoas que sobem ali nos mirantes e passam ali, veem o pôr do sol e ficam ali observando esses fenômenos. Então, assim, a maioria que eu encontrei era assim. Eram pessoas que simplesmente gostavam de observar isso e subiam e ficavam observando. Pessoas bem simples, né? Porque ali é um local as pessoas são muito simples, ali no meio do nada o negócio. E a maioria era assim, não estava ligado a nenhum grupo ufológico. Sim, valeu. Luiz Teodorax, o Grego. Fala, Grego. Bom, tem muitas perguntas para fazer para você, não sei se você vai poder responder. Primeira pergunta é sobre essa luz que emitia essa onda de calor para você. Isso é uma tipo de radiação. Depois que você chegou, você passou em algum contador Geiger, fez algum teste, só me disse se você tinha algum resquício de radiação? Não fiz. Eu tinha, inclusive, um contador Geiger na minha mochila, que foi roubado. Eu tinha magnetômetro, eu tinha contador Geiger, e foi tudo levado, então eu não fiz medição nenhuma, não. No dia seguinte que eu senti, foi bastante enxaqueca, né? Só que, assim, é aquilo, eu também estava na altitude. Então eu não consigo separar o que era radiação, o que era fenômeno em virtude da altitude, inclusive porque eu estava no primeiro dia. Eu não estava aclimatado ainda. Então eu senti muito mais. Então, assim, fica difícil separar uma coisa da outra. Mas a quentura, a temperatura que eu senti ali, esse teste que eu fiz indo para trás do carro, era clássico que tinha alguma coisa sendo direcionada na minha direção ali. Eu só não sei falar para você se a dor de cabeça, a tontura eram em virtude da altitude ou também pela radiação. Sim. Fala mais aí, Grego. Outra coisa. Esse relato não é muito parecido, mas você fala de uns seres energéticos luminosos, né? Eu tenho conhecimento lá no México, lá num local chamado La Rumorosa, que o pessoal também viu 3 seres de luz que caminhavam e faziam pesquisas ali, né? Não sei se você sabe disso. Acredito que não deva ser o mesmo tipo, né? Olha, tem filmagens, tem umas 2, 3 filmagens, acho que todas no México, inclusive essa que você comentou, que tem algo, é uma filmagem de qualidade ruim, né, de ótima qualidade, mas você consegue ver alguma coisa, que é muito parecido com o que eu vi, o movimento, a forma de se movimentar, que é o flutuando lentamente, você vê ali que é uma estrutura que tem ali um braço e perna, um troço meio... Assim, eu não posso falar claramente que era um humanoide, porque assim, não era perfeitamente humanoide. Tinha braços e pernas, mas era uma estrutura estranha, que é a estrutura estranha que você vê nesses vídeos. Então, assim, eu que antes duvidava desses vídeos, eu começo inclusive vi um semana passada, não lembro nem qual foi dos 3 que eu vi, mas é algo muito parecido. A forma de movimentar era muito parecida com o que eu vi.